Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje, a gente mergulha no coração dos bancos de dados relacionais. Tá? Vamos explorar juntos uns conceitos que são a base de tudo: álgebra relacional, dependência funcional e normalização. A ideia é, assim, desmistificar um pouco e entender por que eles são tão importantes. Preparados? Vamos lá então. Começando com a álgebra relacional. O material que a gente viu descreve ela como uma linguagem de consulta formal e procedimental. O que isso quer dizer na prática? Que a gente diz como o sistema deve fazer as operações passo a passo para chegar no resultado. Exatamente. É tipo a teoria por trás de muita coisa que a gente faz no dia a dia com SQL, por exemplo. Pensa nela como uma espécie de matemática, um cálculo que opera sobre conjuntos de dados, que a gente chama de relações ou tabelas, né? Certo. E o material lista várias operações: seleção, projeção, renomear, produto cartesiano, união, um monte. Mas parece que para entender a essência e até para provas e tal, três se destacam mais: a seleção, que usa o sigma, a projeção, com π, e também o produto cartesiano, embora a gente vá focar mais nas duas primeiras hoje para ilustrar. Então, a seleção, o sigma, ela é como um filtro, né? Ela pega as linhas inteiras, as tuplas, que satisfazem alguma condição. Tipo, me traga todos os clientes que moram em São Paulo. Isso. Ela olha horizontalmente na tabela. E a projeção, o π, já olha na vertical, é isso. Ela seleciona só as colunas, os atributos que a gente quer, criando uma tabela nova, menorzinha, só com aquelas colunas. Tipo, quero só o nome e o telefone dos clientes. Exato, você projeta só a informação que interessa naquele momento. E claro, o interessante é que você pode combinar as duas, selecionar certas linhas e depois projetar só algumas colunas dessas linhas. Entendi. E essas operações, mesmo sendo mais teóricas, elas formam a espinha dorsal de como a gente consulta dados de forma estruturada. É o fundamento para extrair informação específica de volumes gigantescos de dados. Faz sentido. Bom, seguindo adiante, o material nos apresenta a dependência funcional. A definição parece direta. É um relacionamento entre atributos dentro da mesma tabela. O exemplo dado é ótimo, eu achei. Qual era mesmo? ID ator determina nome ator. Quer dizer, se eu sei o ID do ator, eu sei sem dúvida nenhuma qual é o nome dele. Ah, sim, esse exemplo é clássico e muito bom. O fascinante aí são as implicações, né? Um ID ator específico sempre vai corresponder a um único nome ator. Não pode ter ambiguidade. Certo. Mas o contrário não vale necessariamente. O mesmo nome, ator, sei lá, José Silva, pode aparecer com diferentes IDs. Ator se tivermos atores homônimos com IDs distintos. Entender essa relação é crucial para definir o que chamamos de chaves, especialmente a chave primária, e para manter a integridade e a consistência dos dados. A dependência funcional, no fundo, ela revela as regras, a semântica que está ali escondida na estrutura dos dados. Isso. Bom, isso parece que conecta perfeitamente com o nosso próximo ponto, que é a normalização de dados, né? O material descreve como um processo para eliminar tabelas que não são satisfatórias. Basicamente, quebrar tabelas grandes e talvez confusas em tabelas menores, mais organizadas, mais bem estruturadas. É uma série de passos, parece. É exatamente isso. A normalização usa o conceito de dependência funcional, que a gente acabou de ver como guia. O grande objetivo é organizar o banco de dados para reduzir duas coisas principalmente: redundância de dados. Repetição de informação, né? Exato, evitar guardar a mesma coisa em vários lugares sem necessidade. E o outro ponto é diminuir o risco de inconsistências, que a gente chama tecnicamente de anomalias. Anomalias. Tipo, São problemas que podem acontecer quando você vai inserir, atualizar ou apagar dados. Por exemplo, você apaga um cliente e sem querer perde o histórico de vendas dele porque estava tudo na mesma tabela gigante. Ou para inserir um novo curso, você precisa obrigatoriamente inserir um aluno, mesmo que não tenha nenhum matriculado ainda. São esses tipos de problema. entendi. Faz sentido decompor para evitar isso. A normalização, então, ajuda a garantir que os dados sejam armazenados de forma lógica, consistente e que o acesso e a manutenção sejam mais eficientes e seguros. É uma técnica fundamental no design de bancos de dados relacionais. Então, para a gente amarrar as ideias, vimos a álgebra relacional como essa linguagem formal, a base teórica para manipular os dados.
A dependência funcional como a regra que mostra como os atributos se relacionam, como um determina o outro. E a normalização como um método para usar essas regras e organizar tudo, deixando o banco de dados mais robusto, eficiente e consistente. São conceitos-chave mesmo. Sem dúvida. E fica até uma reflexão, né? Pensar em como entender esses princípios formais, mesmo que de forma conceitual, pode influenciar a maneira como alguém aborda tarefas práticas. Como assim? Tipo, será que entender dependência funcional muda o jeito que você pensa ao escrever uma consulta SQL mais complexa? Ou até mesmo como você organiza uma planilha simples no Excel no seu dia a dia? Será que essa base teórica tem um impacto silencioso na forma como a gente lida com informação, mesmo sem perceber? Fica aí a questão, para a gente pensar.